Enquanto os alienígenas tentam matar o Superman, a equipe do Batman impede e um dos membros do grupo é assassinado. Depois de acharem os controles que abrem a cápsula que abriga o Superman, o kryptoniano abre os olhos. Dessa forma, Batman lhe dá as boas-vindas, mas diz que ele tem muito o que explicar. Com isso, ele pergunta o que eles fazem ali e como eles passaram pela segurança. Mas antes de alguém responder, ele fica irado por ver Lex Luthor em sua casa e questiona o Batman por isso. E quando o morcego informa que não teve muitas opções por precisar de ajuda, o Homem de Aço comenta que sabia sobre a tecnologia dos aliens e que uma batalha contra eles devastaria o planeta. Diante disso, ele se escondeu por ter a esperança deles concluírem que ele não estava mais na Terra e fossem embora. Ao ouvir aquilo, Batman diz que não é assim que as coisas funcionam e informa que os alienígenas colocaram o planeta na Idade das Trevas, cortando toda a energia e as comunicações globais. Desse modo, Superman comenta que era justamente isso que ele estava tentando evitar e que sempre temeu que esse dia poderia chegar, pois os crimes que o seu povo cometeu não são esquecidos. Naquele momento, os extraterrestres aparecem dizendo que aqueles crimes também não são perdoados e agradecem ao Batman por levá-los até o kryptoniano, já que estão rastreando a sua bioassinatura desde o encontro no Ártico. Com isso, Apoled pergunta se eles têm ideia de quantas pessoas eles mataram e um deles responde que foi um pequeno preço a pagar pela justiça e que só querem pegar o kryptoniano. E quando Luthor pergunta o que eles fizeram, eles respondem que a Casa de El dominou e escravizou milhares de mundos e também forçou todos a jurar fidelidade a eles. E depois dos inimigos resistentes conseguirem destruir todo o planeta deles, desestabilizando o Sol de Krypton, o nome El foi amaldiçoado por toda a galáxia. Em seguida, eles informam que ninguém irá morrer se entregarem Kal-El, e Batman informa que só por cima do seu cadáver. Desse modo, eles informam que estão a serviço de um tribunal de guerra interplanetário e que tem a missão de levar o Superman à justiça. E no instante em que o Batman os lembra que ele era apenas uma criança quando tudo aconteceu, os aliens comentam que isso não importa e um debate inicia, já que o Superman tem sido um grande defensor da liberdade, paz e justiça desde que chegou no planeta Terra. E além de tudo isso, condenar um ser pelos crimes de seus ancestrais não pode ser justiça. Dessa forma, Kif comenta com o vídeo que aquele kryptoniano não é como os outros que eles capturaram e que talvez eles devessem reconsiderar. Todavia, Atlantis, que é o mais intransigente, se prepara para atacar, informando que eles devem destruir todos por estarem se opondo, e Batman comenta que eles estão agindo exatamente como os kryptonianos que tanto odeiam. Dessa forma, o cara fica mais irado e Vídeo manda baixar a guarda, pois muito sangue já foi derramado. Em seguida, ele informa que muitos dos seus superiores queriam que a Terra inteira fosse destruída para garantir que o último El deixasse de existir, mas ele próprio os convenceu a usar uma abordagem mais delicada. Entretanto, se eles voltarem de mãos vazias, com certeza outro menos complacente irá assumir a missão e os terráqueos irão sofrer. Desse modo, Batman diz que eles podem enviar quem eles quiserem, pois irão lidar com qualquer um que invadir o seu planeta como sempre fazem. Depois ele diz que por mais que o Kal-El não tenha nascido na Terra, ele conquistou seu lugar como um terráqueo. Em seguida, todos eles se preparam para o combate e vemos uma ótima imagem dos heróis fazendo pose enquanto Batman diz que não irá entregar o seu amigo. Naquele momento, Luthor impede o confronto dizendo que tem uma proposta e Vídeo pergunta o que seria. Com isso, o Careca responde que irá entregar o Superman para eles irem embora e Dale diz que tudo que ele quer é um mundo sem o Superman. Dessa forma, Alex confirma e diz para Vídeo que se ele tirar o kryptoniano do tabuleiro, os outros não serão problema, já que não são tão fortes para combater a tecnologia deles. E quando o Superman pergunta como ele irá conseguir isso, o presidente tira sua kryptonita do bolso e informa para os aliens que aquilo neutraliza os poderes de Kal-El e pede apenas para eles matarem todos os outros depois de levá-lo e dar uma carona para ele até a superfície. Porém, Superman informa que ele já deveria sentir os efeitos da kryptonita naquela distância e Batman pergunta se é a mesma kryptonita que ele carrega no Salão Oval. E quando Lex responde que sim, o morcego informa que substituiu aquela pedra por uma falsa que ele tem e o Homem de Aço pergunta se é a mesma réplica que ele deu de aniversário há anos atrás. Desse modo, ele responde
que sim, e o presidente fica com cara de besta. Com isso, a Clanis pergunta se ele iria traí-lo apenas para benefício próprio, e Lex responde que isso é coisa de humanos. E quando o vídeo comenta sobre os outros terem sido leais ao Superman arriscando as suas vidas para protegê-lo, Luthor diz que não é amigo deles e informa para os aliens que odeia tanto os kryptonianos quanto eles. Ao ouvir aquilo, o cara roxa diz que o seu povo conseguiu manter os kryptonianos afastados com um escudo de defesa planetário impossível de ser ultrapassado, até que um traidor vendeu o segredo da tecnologia deles, permitindo que os kryptonianos invadissem. Diante disso, ele informa que só existe uma coisa que ele odeia mais que os kryptonianos: aqueles que vendem a sua própria espécie por ganância egoísta. E antes do vilão dizer algo, Vídeo o mata comprimindo a armadura do careca, esmagando seu corpo. Em seguida, ele pede novamente o kryptoniano e Batman nega. Com isso, Dale diz que já está cansado daquela conversa e a porrada inicia. E no meio do confronto, tudo começa a desabar com água invadindo o local. E quando Aqualad usa seus poderes para conter o vazamento, ele informa que o lugar será destruído se os ataques não pararem. E no instante em que a Arqueira Vermelha usa uma flecha explosiva, a Clanis faz o objeto explodir antes, deixando Emiko ferida. Naquele momento, Superman manda todos pararem e diz que irá se render. E quando Batman pergunta por quê, ele diz que sempre defendeu a verdade e a justiça e que essas pessoas também merecem isso. E quando o morcego diz que ele não fez nada, Vídeo informa que isso não se trata apenas de justiça, e sim de segurança, pois além do Superman carregar o sangue da casa de El, também representa uma ameaça a todos os mundos que têm um sol amarelo. Dessa forma, Superman comenta que a câmera que ele estava hibernando também possui o recurso de alterar a sua estrutura molecular, ou seja, ela pode transformá-lo em um ser humano normal. Ao ouvir aquilo, Vídeo informa que isso poderá ser levado em consideração, mas ainda assim ele precisa enfrentar o tribunal. Com isso, Superman concorda e Batman diz que irá junto, pois alguém precisa estar lá para falar por ele. E quando o Vídeo informa que não tem problema, Batman diz que está pronto e pede para falar com seu líder. Epílogo. 3 dias depois, vemos os membros da Liga da Justiça prestando a sua última homenagem ao ciborgue. E depois de fazer um longo discurso, Batman vê Dale comendo uma pizza e percebe que a pizzaria favorita dele reabriu. E quando a Arqueira Vermelha diz que foi um belo discurso, Bruce comenta que foram apenas palavras e que eles devem homenagear o amigo que morreu em combate com ações. Ou seja, seguindo o bom exemplo que ele deu sendo um bom herói. Pouco tempo depois, na mansão Wayne, Clark Kent agradece ao Bruce por ter falado por ele no Tribunal de Guerra, e ficamos sabendo que as coisas que ele disse sobre os feitos do Superman fizeram toda a diferença no resultado. Em seguida, ele se desculpa por ter escondido a verdade sobre a sua família, e que só fez isso para poder realmente fazer a diferença no mundo, já que as pessoas não iriam confiar nele se soubessem. Dessa forma, Bruce diz que entende, e acrescenta que apesar deles terem suas diferenças, ele sempre irá confiar a sua vida a ele. E quando Clark diz que dessa vez foi ele que confiou sua vida ao Bruce, ficamos sabendo que a Câmara Molecular também possui o recurso de transferir os poderes de uma pessoa para outra. Ou seja, Bruce agora possui os poderes de um kryptoniano. Com isso, Clark diz que o mundo precisa de um Superman e que a única pessoa que ele poderia confiar é o Batman. Em seguida, ele comenta que ser uma pessoa normal é exatamente o que ele sempre quis ser, e Bruce o lembra que ele ainda irá lutar pela verdade e justiça, pois é um excelente jornalista. Depois ficamos sabendo que Otis se tornou o presidente no lugar de Lex Luthor e que o mundo está voltando para a normalidade depois que a energia global for restaurada. E enquanto vemos Clark vivendo sua vida como um homem normal como ele sempre quis, Bruce fica pensando que está muito feliz pelo seu amigo, pois não precisa mais se sentir um forasteiro e nem carregar o peso de ser o homem mais poderoso do mundo, já que passou o seu fardo para outra pessoa. Em seguida, vemos Batman voando pelo espaço com um traje diferente, ou seja, ele agora é o Superman. E enquanto o morcego pensa no que irá fazer com seus novos poderes, ficamos sabendo que ele não precisa
pretende fazer as coisas como Clark fazia, pois ele se prendia a um juramento de nunca interferir na história humana, mas o Batman não. Em seguida, ele diz que o Superman tinha razão em pensar que aqueles poderes exigiam uma grande responsabilidade. Entretanto, é nisso que eles sempre discordaram, já que, diferente do Clark, Bruce sempre pensou que o Superman deveria participar ativamente na construção de um mundo melhor, pois apenas inspirar as pessoas não é o bastante e que é preciso ser um líder. Depois ele reconhece que o Clark foi um grande Superman, mas isso ficou no passado. Diante disso, o Batman irá sair das sombras e das trevas e iluminar o caminho. Bom, meus amigos, esse foi o último vídeo dessa saga, e se você gostou, deixe um like e um comentário para dar uma força no canal e se inscreva para se tornar um habitante do Planeta Vital. A narrativa que vocês acabaram de assistir corresponde à 8ª edição da revista Batman Fortaleza e foi publicada em 2023 pela editora DC Comics. Eu sou o Marcelo Vital e nos vemos no próximo vídeo.